O telefone tocou cedo naquela manhã, mas não era um toque qualquer. Era o som que mudaria o destino de Renata para sempre. Rafael, nervoso, mal conseguia acreditar no que seus olhos haviam visto. Uma receita médica falsificada, assinada com o nome de uma colega, a doutora Renata Silva. Renata, murmurou a voz trêmula, como você pôde? Ela, atônita, tentou explicar. Senhor Rafael, eu juro que nunca escrevi isso. Eu nem sei escrever receita. Eu nem sou médica. O sargento que a acompanhava não se mostrou indulgente. Senhora, precisamos que venha conosco para prestar esclarecimentos. Renata, com lágrimas nos olhos, insistia em sua inocência. Não, eu sou inocente. Foi ela que plantou essas coisas. Enquanto Renata era levada, Cásia se aproximava de Rafael, sussurrando desculpas e justificativas por sua astúcia. Ele olhou para as gêmeas, Helena e Sofia, que continuavam chorando inconsoláveis, e para Cásia, que agora parecia ser a única pessoa em quem podia confiar. Mal percebeu o sorriso de satisfação discreto no rosto da médica. Na delegacia, Renata acordou numa cela fria. Cada centímetro do lugar carregava o cheiro metálico de desconfiança e medo. Passara horas tentando convencer os investigadores de que era vítima de uma armação, mas ninguém acreditava nela. A primeira visita não trouxe alívio. Era sua própria mãe, Dona Márcia Santos, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, sussurrou Renata, mas a resposta foi cruel. Não me chama de mãe. Dona Márcia explodiu. Como você pode fazer uma coisa dessas? Envenenar crianças? Não fiz nada. Foi a médica que armou tudo. Para de mentir. Saiu no jornal, passou na televisão. Todo mundo sabe que você falsificou receita médica. O mundo de Renata desmoronou. Se nem a própria mãe acreditava nela, quem o faria? Ela se jogou no chão da cela, soluçando como nunca antes. No meio da tarde, um advogado público entrou, exausto de tantos casos parecidos. Renata, vou ser direto. A situação está complicada. Eles têm evidências físicas contra você. Eu sou inocente, repetiu ela. Receita médica falsificada é crime grave. Pode dar de 2 a 8 anos de cadeia. Alguém plantou essas coisas. A médica armou tudo. Você tem como provar? Renata ficou em silêncio, olhando para o teto frio da cela. Como provar algo de dentro de uma prisão? E as crianças? Ela perguntava, mas o advogado desviava. Isso não é da minha área. Meu trabalho é te defender do crime que supostamente cometeu. À noite, uma detenta mais velha se aproximou, oferecendo conselhos enigmáticos. Primeira vez aqui? Espero que seja a última. Que crime! Dizem que eu envenenei bebês. A mulher fez cara de nojo. Mexer com crianças é sério. Se você realmente fez, paciência. Mas eu vejo nos seus olhos. Você ama aquelas crianças mais que a própria vida. Alguém te ferrou e bem feito. Renata passou outra noite sem dormir, pensando em Helena e Sofia. Estariam chorando novamente? Estariam sofrendo com a medicação de Cásia? Rafael perceberia algo. No sábado, a notícia que mais temia chegou. As gêmeas foram internadas na UTI pediátrica com convulsões e febre alta. O coração de Renata parou. Não dei remédio nenhum, gritava, mas ninguém a escutava. Para todos, ela era uma criminosa, a verdadeira culpada, uma heroína. Do outro lado da cidade, Rafael lutava para compreender o que estava acontecendo. Cásia explicava que as meninas estavam reagindo aos efeitos acumulados da medicação, enquanto aplicava doses ainda maiores para garantir que ele ficasse dependente de sua ajuda. Renata, na prisão, recebia notícias devastadoras. Seu caso virou nacional. Ela era a mulher mais odiada do país. Protestos em frente à delegacia exigiam sua punição. Ela se encolheu no canto da cela, sentindo-se destruída, enquanto as crianças que amava estavam à beira da morte.
Deus, sussurrou no escuro, proteja essas crianças. No hospital, Rafael não saía do lado das gêmeas há 36 horas. Dr. Martins explicou que os exames toxicológicos seriam liberados apenas no dia seguinte. Ildia, com uma xícara de café, aconselhava Rafael a descansar, enquanto secretamente observava e manipulava a situação. Sueli, funcionária de longa data da família, defendia Renata. O coração dela com as meninas era puro. Evidência pode ser inventada, mas coração não. Rafael começou a perceber que algo não se encaixava. Sem a medicação de Cásia, as meninas estavam melhorando. A dúvida crescia. Ele finalmente decidiu ouvir Renata na delegacia. Um passo que começaria a desmontar anos de mentiras e planos malignos de Cásia. Rafael sentou-se na sala de espera do hospital, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no monitor, mostrando os sinais vitais das gêmeas. Cada gráfico parecia zombar dele, subidas e descidas, instabilidade que não deveria existir se Cásia estivesse agindo profissionalmente. Ele respirou fundo e resolveu encarar a situação de frente. Doutora Cásia, começou, a voz firme, mas contida. Preciso entender. As meninas estão melhorando sem a medicação que você prescreveu. Como explica isso? Cásia desviou o olhar, jogando com uma caneta sobre a mesa. Coincidência, disse de forma mecânica. A recuperação delas não depende só do medicamento, Rafael. Há muitos fatores envolvidos. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. Não era coincidência. Alguma coisa estava errada. Não me venha com teorias. Quero fatos. O que você aplicou nas minhas filhas enquanto eu confiava em você? Ela ergueu as sobrancelhas, fingindo indignação. Eu sou médica, sigo protocolos, não faço nada sem justificativa. Enquanto isso, na cela fria da delegacia, Renata tentava se acalmar. A psicóloga que a visitava não parava de anotar cada reação, cada movimento dos olhos, tentando mapear o nível de trauma. Respire fundo, dizia, mas Renata apenas olhava para as grades, imaginando as gêmeas. Como elas estão agora? Conseguiram dormir? Murmurou Renata, quase sem voz. Sim, respondeu a psicóloga, mas você precisa descansar também. A ansiedade não ajuda em nada, e você precisa estar forte para enfrentá-los. Renata fechou os olhos. Sentiu uma pontada de culpa, não por algo que fez, mas por não poder protegê-las naquele momento. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada sirene que ecoava pela cidade parecia gritar seu nome, como se lembrasse a todos que ela estava ali, acusada injustamente. No hospital, Rafael decidiu ser mais proativo. Pediu para verificar os registros de medicação da noite anterior. Cada detalhe foi analisado. Horários, doses, lotes de medicamentos. O resultado foi alarmante. Havia inconsistências. Algum lote de anfetamina, que deveria ter sido apenas monitorado, havia sido aplicado diretamente às gêmeas sem registro oficial. Rafael sentiu seu estômago revirar. A raiva começou a crescer, mas ele sabia que precisava de provas concretas antes de qualquer acusação. A situação exigia paciência, mesmo que sua mente gritasse por justiça imediata. Enquanto isso, Renata recebeu uma visita inesperada. Seu advogado conseguiu uma ligação rápida de Rafael. Renata, confia em mim. Eu vou descobrir a verdade. Eu sei que você é inocente. As meninas estão melhorando. Continue firme. Ela sentiu lágrimas escorrerem, misturadas de alívio e medo. Mas e se eles manipularem as provas? E se ninguém acreditar em nós? Não vão. Estou cuidando de tudo. Você só precisa manter a calma. De volta ao hospital, Cásia começou a perceber que sua teia de mentiras estava se desfazendo. Pequenos detalhes que ela achava irrelevantes começaram a mostrar um padrão de comportamento que Rafael poderia ligar ao crime real. Cada passo em falso era uma brecha, e ela sentia a tensão aumentar. Rafael, determinado, solicitou acesso às câmeras de segurança do setor pediátrico.
O monitor revelou a verdade que Kásia tentava esconder. Registros noturnos mostravam a médica aplicando algo nas meninas durante a troca de plantão, sem testemunhas, de forma oculta. Cada movimento dela estava gravado. A revelação causou um misto de raiva e alívio em Rafael. Raiva por ter sido enganado por tanto tempo. Alívio por finalmente ter provas concretas. Ele sabia que a situação estava prestes a mudar, que agora possuía a chave para libertar Renata e expor Kásia. Na cela, Renata continuava lidando com a solidão. Pensava nas gêmeas tentando engatinhar, nos primeiros sorrisos que ela perdera. Cada lembrança era uma dor e, ao mesmo tempo, um combustível para continuar firme. Elas precisam de mim, murmurava. Eu vou provar que sou a mãe delas, de todas as formas possíveis. Enquanto o relógio avançava, Rafael planejava cuidadosamente cada passo. Consultou o Dr. Martins discretamente, questionando protocolos e doses de medicação. Juntos, analisaram cada detalhe para ter certeza de que nada estava fora do lugar. A tensão pairava no ar, silenciosa, mas carregada de ameaça, como se cada segundo pudesse fazer a diferença entre a vida e a morte das meninas e a liberdade de Renata. Finalmente, Rafael respirou fundo. Ele tinha as evidências que precisava: registros de câmeras, inconsistências nos medicamentos, testemunhos de funcionários e uma crescente melhoria nas gêmeas sem a medicação de Kásia. Cada peça se encaixava, cada suspeita confirmada. E na cela fria, Renata sentiu uma pontinha de esperança, um fio tênue, mas suficiente para manter a fé. Rafael vai provar a verdade, pensou, e eu vou abraçar minhas filhas novamente. O suspense aumentava, a tensão se tornava palpável. Cada personagem aguardava o momento de revelação, aquele instante em que a mentira seria exposta e a justiça finalmente prevaleceria. Rafael voltou para casa exausto, mas a mente estava em constante movimento. Cada detalhe observado no hospital, cada inconsistência nos registros de Kásia, cada sorriso das gêmeas sem o efeito da medicação falsa era um ponto que precisava ser registrado. Ele abriu seu laptop e começou a organizar tudo: planilhas, capturas de tela das câmeras, depoimentos de enfermeiros e registros médicos. Cada prova era uma arma silenciosa que poderia finalmente libertar Renata e expor Kásia. Enquanto isso, Renata passava mais um dia na cela. A tensão se misturava com a esperança que Rafael transmitia em cada ligação rápida que conseguia. "Você está firme?" perguntava ele. "Estou", respondia ela. Mas a verdade era que cada minuto longe das meninas parecia rasgar sua alma. Ela tentava se ocupar, escrever cartas que não enviaria, contar mentalmente cada momento que passava com Helena e Sofia antes da prisão. Cada lembrança era uma faca e um bálsamo ao mesmo tempo. No hospital, a rotina de Kásia continuava com a mesma arrogância, mas a médica não estava cega. Sentia a sombra de Rafael pairando sobre cada ação. Um colega, o enfermeiro André, hesitou em registrar os dados completos sobre a administração de medicamentos. Mas o medo da responsabilidade e da justiça acabou prevalecendo. Ele compartilhou detalhes cruciais com Rafael. Pequenas doses que não deveriam ter sido aplicadas, horários de trocas de plantão manipulados e sorrisos falsos de Kásia quando acreditava que ninguém observava. Rafael percebeu que cada detalhe contava. Ele conversou longamente com o Dr. Martins, revisando protocolos de segurança, e percebeu um padrão. Kásia aplicava doses nos momentos em que não havia supervisão direta, acreditando que ninguém notaria. Mas ela subestimou o rigor de Rafael. Ele anotou tudo, cada registro, cada prova, cada irregularidade. Enquanto isso, Renata tentava se manter firme. As visitas de psicólogos, advogados e familiares eram o que a mantinham consciente da realidade.
Mas a ausência das gêmeas era constante. Ela fechava os olhos e imaginava Helena e Sofia sorrindo, engatinhando, balbuciando palavras que só ela poderia ouvir de verdade. Cada memória era combustível para sua força. O clima entre os colegas de casa começou a mudar. Alguns funcionários começaram a desconfiar, percebendo que algo estava errado. Pequenos comentários, olhares tensos, rumores que circulavam silenciosamente pelo hospital aumentavam a pressão sobre a médica. Cada gesto era monitorado por Rafael através das câmeras de segurança e do histórico de medicação. Cásia, por sua vez, ainda tentava manipular a situação. Procurava se mostrar confiante, mas o cansaço e a tensão começavam a surgir em seu rosto. Um erro em um registro, uma hesitação no depoimento, um olhar de medo para os colegas mostravam que a teia de mentiras estava começando a desmoronar. Rafael decidiu agir de forma estratégica. Ele marcou uma reunião com o delegado responsável e apresentou o material coletado, explicando cuidadosamente cada irregularidade, cada prova que apontava para a manipulação de Cásia. O delegado franziu a testa, analisando cada detalhe. "Você tem certeza de que isso é suficiente para incriminá-la?" perguntou. "Sim", respondeu Rafael. "Não é apenas suspeita. Temos registros, câmeras, depoimentos de funcionários e há uma melhoria clara nas meninas sem a medicação aplicada por ela. Tudo aponta para que a doutora agiu de forma deliberada." Enquanto isso, Renata recebia notícias sobre os passos que Rafael estava dando. Cada atualização trazia esperança, mas também aumentava a ansiedade. Ela sabia que, a qualquer momento, poderia finalmente voltar para as gêmeas. Cada detalhe, cada registro, cada prova recolhida era um passo para a liberdade. No hospital, Cásia começou a sentir a pressão. Pequenas falhas começaram a aparecer. Doses erradas, registros esquecidos, olhares desconfiados de colegas que percebiam que algo não estava certo. A arrogância começou a se misturar com o medo. Cada gesto seu estava sendo monitorado, cada ação registrada. A tensão crescia a cada minuto, sabendo que o cerco se fechava. Rafael, por sua vez, continuava firme, paciente e estratégico. Sabia que a exposição de Cásia precisava ser irrefutável. Ele revisava cada detalhe com o doutor Martins, analisando protocolos médicos, horários de administração de medicamentos e a evolução clínica das gêmeas. Cada dado era uma peça de um quebra-cabeça que revelaria a verdade. Enquanto o dia terminava, Renata fechou os olhos, tentando descansar, imaginando que logo poderia abraçar as gêmeas novamente. A esperança crescia lentamente, alimentada pela determinação de Rafael e pela certeza de que a verdade sempre encontra um caminho. O suspense aumentava, a tensão se tornava quase insuportável, mas a sensação de que a justiça estava próxima mantinha todos firmes. Cada personagem aguardava o momento em que Cásia seria finalmente confrontada e a verdade exposta para todos. O hospital parecia mais silencioso do que o normal. Cada corredor, cada sala, carregava uma tensão invisível. Rafael caminhava de um lado para o outro, revisando os registros médicos em seu tablet, enquanto o doutor Martins observava atentamente, notando cada detalhe. "Esses horários não batem", disse Rafael, apontando para as anotações de medicação de Cásia. Ela aplicou doses nos horários em que ninguém deveria estar presente. No andar das enfermarias, Cásia percebia que a atmosfera havia mudado. Pequenos olhares, sussurros discretos, o ambiente parecia conspirar contra ela. Tentou manter a compostura, mas seu coração acelerava a cada passo. Sabia que Rafael estava construindo um caso sólido, e isso a deixava irritada e nervosa ao mesmo tempo. Rafael organizou uma reunião no hospital, com o Dr. Martins presente para confrontar a médica.
Ele trouxe consigo capturas de vídeo, registros de administração de medicação e o histórico clínico das gêmeas. Doutora Cásia, começou ele, mantendo a voz firme, temos provas de que você aplicou substâncias controladas nas crianças em horários que não correspondem ao protocolo. Quer nos explicar por quê? Cásia respirou fundo, tentando encontrar uma saída. Não, não é o que parece. Eu estava apenas seguindo procedimentos que julguei necessários, disse com a voz trêmula. Rafael permaneceu firme. O sangue das crianças indicou a presença de anfetamina. Você é médica. Mentir para a investigação é crime. Agora diga a verdade. O silêncio dominou a sala. Cásia olhou ao redor, tentando encontrar apoio, mas todos os colegas mantinham expressões sérias, alguns com olhares de repulsa. Dr. Martins se inclinou e disse calmamente: Doutora, temos imagens das câmeras de segurança, depoimentos de funcionários e registros médicos. Não há como negar. Explique-se. A primeira falha de Cásia veio de forma involuntária. Um sussurro, uma confissão quase inaudível. Eu queria que elas precisassem de mim. Rafael franziu o senho. Está admitindo que deu algo para as minhas filhas? Perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo a raiva subir. Cásia tentou se corrigir, dizendo que não era isso que quis dizer, mas a tensão na sala denunciava sua mentira. Enquanto isso, Renata recebia visitas de familiares e amigos, tentando ajudá-la a manter a esperança. Cada conversa era um lembrete de que não estava sozinha, de que Rafael estava construindo uma estratégia sólida para provar sua inocência. A ansiedade era constante, mas a força que vinha de saber que alguém estava lutando por ela dava coragem. No hospital, o clima era pesado. Cásia, percebendo que o cerco se fechava, começou a criar distrações, tentando manipular os enfermeiros e desviar a atenção de Rafael. Mas cada gesto era monitorado, cada ação registrada. O suspense aumentava, e a certeza de que a justiça se aproximava se tornava mais evidente a cada minuto. Rafael reuniu todos os dados em uma apresentação clara. Mostrou horários, doses, efeitos observados nas gêmeas e comparações com os momentos em que Renata as cuidava sem medicação. O padrão era inegável. A melhora das meninas só ocorria quando não recebiam a substância aplicada por Cásia. Cásia começou a tremer, consciente de que estava encurralada. Cada tentativa de manipulação falhava. Cada palavra parecia apenas aprofundar seu desespero. Rafael manteve a postura firme, mas sentiu a frustração e o ódio crescerem dentro de si. Cada detalhe observado, cada irregularidade registrada, consolidava a certeza de que estava prestes a expor toda a verdade. O suspense atingiu seu ápice quando Rafael, Dr. Martins e os enfermeiros aguardaram a reação de Cásia após apresentar todas as evidências. O olhar da médica mudou de arrogância para medo e a tensão no ar era quase palpável. Cada respiração parecia aumentar o drama, cada silêncio carregava a expectativa do que aconteceria em seguida. Renata, longe dali, fechava os olhos, imaginando o momento em que finalmente poderia abraçar as gêmeas. A esperança crescia, alimentada por cada passo estratégico que Rafael dava. Sabia que a verdade estava prestes a ser revelada e que a justiça se aproximava de forma inevitável. O ambiente no hospital permanecia carregado. Cada personagem sentia a pressão. Cada ação de Cásia era monitorada e cada movimento de Rafael aproximava o momento do confronto final. O suspense continuava e todos aguardavam o instante em que a verdade seria exposta e a justiça finalmente alcançaria quem merecia. O silêncio na sala de conferências do hospital era absoluto. As luzes fluorescentes refletiam nas paredes brancas e nos rostos tensos de todos os presentes. Rafael mantinha a postura firme, mas os olhos carregavam uma mistura de raiva e preocupação. Doutor,
Martins permanecia ao lado dele, observando cada reação de Cásia, que agora parecia mais frágil do que arrogante. Doutora Cásia, temos provas concretas de que você administrou substâncias controladas nas minhas filhas. O sangue delas, os registros médicos e as imagens das câmeras não deixam margem para dúvidas. Agora queremos saber por quê. Rafael falou com firmeza, mas cada palavra estava carregada de dor e frustração. Cásia engoliu em seco, suas mãos tremiam levemente. Ela sabia que não podia mais inventar desculpas. Tentou, pela última vez, desviar a atenção. Eu... eu só queria que elas se sentissem melhor sob meus cuidados, disse, mas a inconsistência em sua voz denunciava a mentira. Rafael aproximou-se, inclinando-se um pouco, mantendo o controle da situação. Melhor, você quase matou elas, Cásia. Melhoria não acontece quando se envenena crianças. É melhor que confesse agora. Cada minuto que você hesita, piora a sua situação. A frieza na voz de Rafael contrastava com a emoção contida em seus olhos. O olhar de Cásia se desviou para o chão. Ela estava encurralada. Tentou formar palavras, mas nada saía. O medo se misturava com o orgulho ferido e a obsessão. O Dr. Martins falou com calma. Doutora, sabemos que você aplicou anfetamina nas crianças. O que precisamos entender agora é a motivação. Explique-se. Por um instante, Cásia parecia prestes a desmoronar. Seus olhos se encheram de lágrimas e a voz trêmula escapou antes que pudesse ser contida. Porque eu te amo, Rafael. Rafael sentiu um choque percorrer o corpo. Ele sabia que havia algo errado, mas ouvir aquela confissão foi surreal. Amor? Você envenenou minhas filhas por amor? Isso não é amor, Cásia. Isso é loucura, obsessão. Você sabe disso. A incredulidade tomava conta de sua voz, misturada com um cansaço profundo. Cásia tentou explicar, suas palavras tropeçando umas nas outras. Eu só queria que vocês me precisassem, que vocês sentissem que eu era indispensável. Não era para machucar. Eu aumentei um pouco a dose, porque elas quase descobriram. Rafael respirou fundo, sentindo a raiva borbulhar, mas também o alívio de finalmente ter a verdade à sua frente. Cada detalhe confirmado pela investigação mostrava a extensão do plano de Cásia. Ele sabia que a justiça estava prestes a ser feita, mas a dor pelo que suas filhas passaram era quase insuportável. Enquanto isso, Renata recebia notícias da delegacia. A investigação avançava rapidamente e a possibilidade de voltar para casa se aproximava. Cada ligação, cada atualização era um sopro de esperança em meio ao pesadelo dos últimos dias. Ela se segurava, tentando não se desesperar, mas a ansiedade e a preocupação com as gêmeas eram constantes. No hospital, a tensão atingia seu ápice. Cásia finalmente cedeu e começou a admitir detalhes, cada palavra aumentando o choque de Rafael e Dr. Martins. O suspense era quase palpável. Cada respiração, cada movimento carregava a expectativa do que viria a seguir. Então você confessa? Perguntou Rafael, mantendo a firmeza, mas permitindo que a emoção transparecesse. Cásia olhou para ele, os olhos marejados, e respondeu: Sim, eu fiz isso porque te amo. Achei que se cuidasse das meninas você perceberia que eu era importante. Rafael sentiu uma mistura de incredulidade e alívio. A confirmação era horrível, mas finalmente a verdade estava ali, clara e inegável. O Dr. Martins assinalou aos colegas para tomarem nota, preparando a documentação necessária para a prisão e processos legais subsequentes. Cásia começou a soluçar, a emoção transbordando. Ela continuou tentando justificar suas ações, mas cada palavra apenas evidenciava sua obsessão e instabilidade. Rafael manteve a calma, mas cada frase era um golpe emocional que ele precisava conter para não perder o controle diante das filhas. Enquanto isso,
Renata começava a planejar mentalmente seu retorno para casa. Cada atualização da investigação a enchia de esperança e ansiedade ao mesmo tempo. Ela sabia que precisaria reconstruir a confiança com Rafael, mas também com as gêmeas, que haviam passado por dias críticos sob o cuidado de uma pessoa que não era confiável. O confronto terminou com Cásia sendo detida, ainda em lágrimas, e tentando convencer Rafael de seus sentimentos. Ele assistiu enquanto a justiça começava a ser aplicada, sentindo uma mistura de raiva, alívio e responsabilidade. Sabia que, apesar da dor, havia protegido suas filhas e começado o processo de reparação para Renata. A tensão no hospital começou a se dissipar lentamente. O suspense agora se transformava em expectativa sobre como cada personagem lidaria com as consequências da confissão de Cásia. Rafael se manteve firme, consciente da necessidade de proteger sua família, enquanto Renata se preparava emocionalmente para retomar sua vida ao lado das gêmeas. Cada detalhe do dia gravava-se na memória de Rafael. A frieza de Cásia, a determinação de Doutor Martins, a esperança silenciosa de Renata e a vulnerabilidade das gêmeas criavam um cenário que jamais seria esquecido. A narrativa de suspense e drama continuava, com a certeza de que o confronto e a justiça haviam apenas começado. O sol da manhã iluminava a delegacia, refletindo na fachada de vidro e nas paredes neutras. Renata carregava uma sacola plástica com os poucos pertences que havia levado consigo para a prisão, cada item trazendo lembranças dolorosas. Os 5 dias que passou atrás das grades pareceram uma eternidade. Ao vê-la, Rafael sentiu uma pontada de culpa e alívio misturados. Renata, sua voz saiu baixa, quase reverente. Ela parou e olhou para ele, mas não havia sorriso, apenas cansaço profundo e mágoa. Ele sabia que não seria fácil reparar tudo. Senhor Rafael, você está livre? Cásia confessou tudo? Perguntou ainda em tom contido, tentando medir suas emoções. Eu sei. O delegado me contou. Ela que estava envenenando as meninas. Você estava certa desde o começo. As palavras soaram como uma lâmina. Renata riu, mas sem humor, apenas um gesto seco de ironia. Eu estava certa, mas o senhor acreditou nela durante meses e em mim nenhum dia. Rafael sentiu cada frase como um peso, reconhecendo o erro. Eu sei que errei, Renata, me perdoa. As palavras não vinham com arrogância, apenas sinceridade. Mas Renata apenas balançou a cabeça. O Senhor destruiu minha vida. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na TV que eu sou envenenadora de bebê. Como consertar 5 dias de inferno? Ele não tinha resposta imediata. Tudo o que podia fazer era garantir que sua filha e as gêmeas estivessem a salvo agora. Agora só quero tirar você daqui. Ela respirou fundo, percebendo que finalmente poderia voltar para casa, mas não podia simplesmente esquecer o trauma. Às 11h30, Renata finalmente saiu da cela, respirando o ar livre como se fosse a primeira vez. Rafael a acompanhou silencioso, observando cada passo dela, cada gesto carregado de tensão. Ela não sorriu, não demonstrou alívio, apenas cansaço e desconfiança. Como elas estão? Renata perguntou finalmente, seu tom ainda firme, mas curioso. Rafael respondeu com um leve sorriso. Elas estão melhorando a cada dia, sem o veneno da Cásia. Estão ficando saudáveis. Renata respirou fundo, absorvendo a notícia, sabendo que podia começar a reconstruir sua relação com as gêmeas. Ao longo da primeira semana, a rotina foi estabelecida cuidadosamente. Renata voltou para casa, mas impôs limites claros. Eu volto para cuidar das meninas, mas não como faxineira e não moro na mansão. Só cuido de dia e volto para minha casa à noite. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assuntos pessoais. Somos patrão e empregada. Só isso.
Rafael concordou, ciente de que reconstruir a confiança seria um processo longo. Os primeiros dias foram silenciosos, quase gelados. Bom dia e bom dia era tudo. Mas as gêmeas floresciam sob os cuidados de Renata. Dormiam melhor, sorriam mais, e cada pequena conquista delas trazia uma sensação de normalidade ao caos vivido. Rafael observava, tentando aprender a lidar com a culpa e a dor. Renata mostrava sinais de pesadelos ocasionais e crises de ansiedade, lembranças do trauma que passara na prisão e do que Kásia havia feito. Ele se aproximava, oferecendo apoio, mas respeitando seu espaço. Uma tarde, um repórter apareceu na porta da mansão pedindo uma entrevista. Renata, branca como papel, sussurrou para Rafael: "Não vou falar com a imprensa." Ele a tranquilizou, garantindo proteção. Ao retornar, encontrou Renata tremendo no banheiro, o medo visível em seus olhos. "Respira devagar, ninguém vai te incomodar." A rotina começou a ganhar estabilidade lentamente. Rafael contratou segurança para garantir que Renata e as gêmeas estivessem protegidas. Ela não via aquilo como caridade, mas como responsabilidade dele. O primeiro passo na reconstrução de confiança estava dado. No segundo mês, pequenas mudanças começaram a ocorrer. Renata ainda mantinha distância emocional, mas respondia mais naturalmente às interações, mostrando sinais de relaxamento. Conversas sobre as gêmeas eram prolongadas, misturando assuntos pessoais, e Rafael começava a perceber a humanidade dela além do papel de cuidadora. Um dia, ele encontrou Renata chorando no jardim, recordações do estigma social que enfrentava. Pessoas no mercado a haviam reconhecido, e a olhares de julgamento tornavam cada saída um desafio emocional. Rafael tentou consolá-la, mas sabia que nenhum gesto poderia apagar a humilhação vivida. Com o tempo, Rafael começou a tomar medidas para reparar a imagem de Renata, agendando entrevistas e explicando a verdade. A repercussão foi positiva, com a opinião pública lentamente compreendendo que Renata era uma vítima e não culpada pelos eventos. Apesar das mudanças externas, a relação entre Rafael e Renata ainda era tensa. Ela continuava cautelosa, lembrando que a confiança é construída aos poucos e que os erros do passado deixaram cicatrizes profundas. Cada dia era um passo em direção à reconstrução de uma vida que fora interrompida por mentiras e manipulação. A presença constante de Rafael demonstrava não apenas responsabilidade, mas também admiração genuína por Renata. Ele a observava ensinar as gêmeas, reconhecer cada pequena vitória e proporcionar carinho sem esperar nada em troca. Essa dedicação começava a quebrar as barreiras emocionais entre eles, criando uma base sólida de respeito e cuidado. Enquanto isso, a ameaça de Kásia ainda pairava no ar, mas sua detenção garantiu que o perigo imediato havia sido neutralizado. Cada passo de recuperação, cada sorriso das gêmeas, reforçava a sensação de que, apesar do trauma, a vida poderia ser reconstruída com amor, paciência e proteção. O início do mês trouxe uma rotina lenta, mas necessária. Renata continuava indo e voltando para casa todos os dias, mantendo as condições que impusera. A relação com Rafael era profissional, nada além disso. Mas à medida que cada dia passava, pequenos gestos começaram a aparecer. Ela sorria mais quando Helena e Sofia riam. Seu olhar suavizava quando as meninas pediam colo, e sua voz ganhava um tom de ternura que não podia ser escondido. Rafael observava cada detalhe. No início, apenas como patrão preocupado, mas aos poucos começou a notar a paciência, a inteligência e o cuidado genuíno de Renata. Quando Helena tentava engatinhar e caía, Renata segurava suas mãozinhas e incentivava, sem jamais perder a calma. "Vai, pequena, você consegue."
E quando Sofia balbuciava alguma palavra nova, ela se inclinava e repetia devagar, incentivando a linguagem. Rafael sentiu algo novo crescendo dentro dele, uma admiração que ia além da gratidão. Mesmo assim, a distância emocional permanecia. Renata mantinha o semblante sério em suas conversas com Rafael, respondendo de forma contida e medindo cada palavra. Ela ainda carregava o peso da prisão injusta e das humilhações públicas. Cada passo fora da mansão era um desafio. Olhares julgadores, comentários maldosos, a lembrança constante do que Kásia havia feito. Uma tarde, Rafael chegou mais cedo e encontrou Renata no jardim, sentada no banco, abraçando os joelhos, tremendo levemente. Ele se aproximou devagar. "Renata, você está bem?" Ela ergueu os olhos, oscilando entre a raiva contida e o medo. "Tô ótima. Minhas noites não são problema do Senhor." Ele respirou fundo, reconhecendo a necessidade de respeitar seus limites. Mas não podia apenas ficar parado. "Não vai acontecer nada, eu garanto sua segurança. Não vai ter ninguém te incomodando." Ela o olhou desconfiada, ainda nervosa. "Como pode garantir?" Ele respondeu com firmeza. "Contratei segurança. É minha responsabilidade." Ela assentiu lentamente, sem deixar transparecer emoção. O trauma havia ensinado que palavras sozinhas não bastam. Ações valem mais. No dia seguinte, durante a manhã, as gêmeas brincavam no tapete da sala, enquanto Renata preparava a mamadeira. Rafael entrou silenciosamente, observando a naturalidade com que ela cuidava das meninas. "Como elas estão?" perguntou, tentando iniciar uma conversa. Renata respondeu sem olhar para ele. "Estão crescendo bem, dormem melhor, comem melhor." Ele sorriu, satisfeito com a resposta, e permaneceu em silêncio, respeitando o espaço dela. O passar dos dias começou a revelar pequenas mudanças. Renata ainda não confiava totalmente, mas seu comportamento mostrava sinais de alívio e leve felicidade. Rafael, por sua vez, aprendia a lidar com a culpa e a responsabilidade de ter acreditado em Kásia e duvidado de Renata. Cada momento em que as gêmeas sorriam, cada progresso delas era uma pequena vitória compartilhada. Um dia, enquanto ensaiava palmas com Helena, Renata se abaixou, rindo suavemente. Rafael percebeu que o riso não era apenas uma reação à criança, mas algo que vinha de dentro dela, uma fagulha de felicidade há muito reprimida. "Elas são muito espertas, igual a mãe", comentou Rafael, referindo-se à mãe biológica. Mas o tom trouxe à tona a ternura que ele via em Renata. Ela apenas sorriu, desviando o olhar, tentando esconder a emoção. O final de semana trouxe visitas inesperadas. Um repórter apareceu, buscando falar com Renata. O coração dela disparou, lembrando os dias de julgamento público e humilhação. "Não vou falar com imprensa", sussurrou, quase chorando. Rafael rapidamente a conduziu para dentro da mansão e explicou que ninguém seria autorizado a se aproximar. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Mas o episódio deixou claro que a confiança no mundo externo ainda estava abalada. Nos dias seguintes, pequenas interações começaram a mostrar sinais de intimidade e cuidado. Rafael começou a conversar mais com Renata, sempre de forma respeitosa, evitando qualquer pressão emocional. Ele queria reconstruir a relação, mas sem forçar sentimentos. Ela ainda dormia mal, acordava de pesadelos, às vezes gritava durante o descanso das meninas. Ele se mantinha atento, pronto para confortá-la, sem invadir seu espaço. Durante uma tarde chuvosa, Rafael entrou na sala e encontrou Renata olhando pela janela, perdida em pensamentos. "Renata, posso perguntar uma coisa?" Ela virou-se lentamente. "Claro." Ele hesitou, sentindo a responsabilidade de não ultrapassar limites. "Por que você tem tanto jeito com crianças?" Ela respirou fundo, o olhar distante. "Porque perdi um."
Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Como assim? Ela explicou que havia perdido um bebê há 2 anos, no 4º mês de gestação, uma dor que nunca havia compartilhado. Rafael sentiu um aperto no peito, entendendo pela primeira vez a dimensão real da perda que ela carregava. O filho que ela perdeu teria a idade das gêmeas. Pela primeira vez desde o retorno, ela olhou diretamente nos olhos dele, e a conexão entre eles começou a se aprofundar, baseada na compreensão mútua da dor e da empatia. Com o passar do tempo, pequenas conquistas reforçavam a confiança. Rafael cuidava das gêmeas, Renata se dedicava de corpo e alma, e embora a relação ainda fosse profissional, o respeito e a admiração cresciam silenciosamente. Cada gesto de cuidado, cada sorriso das meninas aproximava-os sem palavras. No final do mês, Rafael começou a planejar pequenas ações para reforçar a segurança de Renata e mostrar que podia confiar nele. A rotina estabilizou-se lentamente, criando uma base de confiança e respeito, mesmo que a distância emocional ainda existisse. O trauma não havia desaparecido, mas os primeiros passos na reconstrução de suas vidas já estavam sendo dados, e cada pequena vitória fortalecia a esperança de dias melhores. O 8º mês trouxe mudanças sutis, mas significativas. Renata continuava cumprindo seu acordo de manter a relação estritamente profissional com Rafael, mas a presença constante dele e o cuidado com as gêmeas criavam momentos inevitáveis de aproximação. Cada gesto de carinho com Helena e Sofia, cada risada compartilhada, fortalecia a confiança silenciosa que começava a surgir entre eles. Renata percebia que, mesmo sem palavras, Rafael demonstrava atenção genuína. Ele observava cada movimento das meninas, oferecia ajuda sem invadir o espaço dela e fazia pequenos comentários que revelavam preocupação e respeito. Elas estão aprendendo rápido, Renata. Muito inteligente você cuidar delas assim, dizia, e embora ela respondesse friamente, não podia negar o calor que a frase trazia. Apesar da melhora no comportamento diário, Renata ainda enfrentava pesadelos. Às vezes, acordava assustada, lembrando-se da prisão injusta e das humilhações públicas. Gritava ou ficava paralisada por alguns segundos, e Rafael, atento, permanecia silencioso, pronto para ampará-la se necessário. Ele compreendia que o trauma não desapareceria rapidamente e respeitava o tempo dela, reforçando sua segurança emocional. Um dia, enquanto preparava a mamadeira, Renata sentiu o peso do olhar de Rafael sobre ela. Ele sorria, mas com uma leve timidez, observando seu cuidado com as meninas. "Elas têm sorte de ter você", comentou baixinho. Renata apenas sorriu, desviando o olhar. Era a primeira vez em meses que alguém reconhecia seu esforço sem julgamento ou suspeita. O tempo passava, e pequenas interações se tornavam mais naturais. Durante o banho das gêmeas, Rafael ajudava gentilmente e Renata permitia que ele se aproximasse, percebendo que podia confiar nele. Quando Helena tentou ficar em pé segurando a borda da banheira, Renata a incentivou. "Vai, pequena, você consegue." Rafael completou com um sorriso. "Isso, assim mesmo." E naquele momento, a cumplicidade silenciosa entre eles cresceu. Renata começou a perceber que seu coração estava menos fechado. Embora ainda cautelosa, momentos de ternura surgiam involuntariamente. Um dia, enquanto ensinava Helena a bater palmas, Rafael se aproximou e observou. "Vai, pequena, bate palminha. Muito bem." Ela sorriu, orgulhosa das meninas, mas não conseguiu esconder o olhar carinhoso que trocou com ele. Pela primeira vez, sentiu que podia ser vista como pessoa e não apenas como cuidadora. A tensão emocional, porém, ainda existia. Renata lembrava-se constantemente do trauma que sofreu, do julgamento injusto e do medo de que o mundo externo pudesse atacá-la novamente.
Um episódio com a imprensa reforçou esse medo, e Rafael percebeu que proteger Renata ia muito além de palavras. Era preciso ações concretas. A contratação de segurança reforçou sua presença protetora e criou um ambiente de estabilidade emocional. Nos finais de semana, Rafael aproveitava para reforçar a confiança de Renata. Pequenas saídas ao jardim, brincadeiras com as gêmeas, conversas discretas e observação mútua fortaleciam a relação. Cada sorriso, cada gesto de afeto das meninas aumentava o vínculo entre eles, criando um terreno emocional seguro. Renata começou a notar que podia confiar nele de maneira silenciosa e gradual. Durante uma manhã tranquila, enquanto Helena e Sofia brincavam no tapete, Rafael se aproximou e perguntou sobre seu passado. Renata, posso perguntar uma coisa? Ela olhou surpresa, mas assentiu. Claro. Ele respirou fundo e perguntou com delicadeza. Por que você tem tanto jeito com crianças? Renata hesitou, sentindo a dor que ainda carregava. Porque perdi um, respondeu baixinho. Ele ficou em silêncio, absorvendo o peso da revelação. Ela explicou que havia perdido um bebê há 2 anos, no 4º mês de gestação. Uma ferida emocional profunda que a marcara para sempre. Rafael sentiu um aperto no peito, compreendendo finalmente a dimensão de sua dor. A conexão entre eles se aprofundou, baseada na empatia e na compreensão mútua do sofrimento. Pela primeira vez, Renata olhou nos olhos dele e se sentiu compreendida, sentindo que poderia talvez permitir-se confiar. A rotina diária reforçava essa confiança. Rafael cuidava das meninas. Renata se dedicava incansavelmente, e embora a relação ainda fosse profissional, a admiração e o respeito cresciam silenciosamente. Pequenas ações, cada gesto de cuidado, cada progresso das meninas, consolidavam a proximidade emocional. Nos dias seguintes, Rafael começou a demonstrar seu interesse romântico de forma sutil. Comentários gentis, pequenas brincadeiras e olhares cuidadosos começaram a surgir. Renata, embora ainda cautelosa, percebeu que seus sentimentos também estavam mudando. Ela se sentia segura, protegida e valorizada, algo que não experimentava há muito tempo. Ao final do mês, a confiança mútua estava evidente. Renata ainda dormia mal, às vezes sofria com pesadelos, mas sabia que Rafael estava ao seu lado, observando e protegendo. As gêmeas estavam se desenvolvendo saudáveis e o vínculo entre todos crescia. Pequenos momentos de ternura, sorrisos espontâneos e brincadeiras compartilhadas indicavam que a reconstrução emocional estava acontecendo, passo a passo. O 8º mês terminou com a sensação de que, finalmente, um caminho seguro e tranquilo estava sendo construído. Renata começava a se sentir capaz de confiar novamente, e Rafael compreendia que amor e cuidado exigiam paciência, respeito e presença constante. O trauma ainda existia, mas a esperança de dias melhores finalmente surgia no horizonte. O 9º mês trouxe consigo mudanças delicadas e silenciosas. Renata já não se via apenas como a cuidadora das gêmeas, mas como parte de uma rotina que, embora ainda formal, começava a se transformar. A presença constante de Rafael, o olhar atento e a paciência em cada gesto, mostravam que ele se importava mais do que jamais demonstrara. Durante uma manhã, enquanto arrumava o berço de Helena, Rafael se aproximou. Elas estão crescendo tão rápido. Você está fazendo um trabalho incrível, Renata. Ela apenas sorriu, desviando o olhar, mas sentiu o coração acelerar. O elogio não era apenas sobre seu desempenho como cuidadora, mas um reconhecimento do que ela era como pessoa. As conversas começaram a ultrapassar os limites estritamente profissionais. Entre as mamadeiras e trocas de fraldas, surgiam comentários sobre lembranças de infância, medos e pequenas histórias pessoais. Rafael falava com uma sinceridade contida,
permitindo que Renata visse seu lado humano, vulnerável. Ela, por sua vez, hesitava, mas algumas histórias escapavam, pequenos detalhes que revelavam seu passado e seus medos. Um dia, enquanto as meninas dormiam, Rafael se aproximou e disse: Renata, posso te contar algo? Sempre admirei sua força, mas eu acho que comecei a admirar algo mais em você. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas não respondeu imediatamente. O silêncio pairou, pesado, mas não desconfortável. Havia algo diferente naquele momento, uma intimidade silenciosa crescendo entre eles. Renata sentia-se dividida. Parte dela queria se proteger, evitar se envolver e sofrer novamente. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, sentia calor e segurança ao lado dele. Cada sorriso de Helena e Sofia, cada passo inseguro, cada risada compartilhada reforçava a presença emocional de Rafael e sua importância em sua vida. Durante uma tarde no jardim, enquanto as gêmeas tentavam se equilibrar apoiadas na mesa, Rafael observava atento. Elas falam mamãe para você, sabia? Renata sorriu surpresa. Deve ter sido coincidência, respondeu, mas Rafael negou com a cabeça. Não, não foi. Elas te reconhecem como mãe. A emoção tomou conta de Renata. As lágrimas surgiram, mas ela rapidamente as enxugou. Rafael se aproximou, oferecendo um abraço silencioso, seguro, sem invadir seu espaço, apenas demonstrando presença e cuidado. O relacionamento emocional se intensificava com pequenas ações. Rafael ajudava com tarefas cotidianas, não por obrigação, mas por vontade genuína de compartilhar a responsabilidade e de se conectar com Renata e as meninas. Ela percebia que podia confiar nele de forma gradual, permitindo-se momentos de vulnerabilidade, mesmo que breves. No final do mês, um episódio particularmente delicado aproximou ainda mais os dois. Renata recebeu uma ligação da mãe, Dona Márcia, pedindo desculpas e tentando reaproximar-se. A situação gerou ansiedade, lembranças do trauma passado e uma sensação de exposição emocional. Rafael, percebendo sua tensão, ofereceu palavras de apoio e compreensão. Você não está sozinha, Renata. Eu estou aqui e elas também confiam em você. Aquelas palavras ressoaram profundamente, trazendo conforto e fortalecendo o vínculo silencioso entre eles. Enquanto o tempo avançava, pequenas demonstrações de afeto começaram a surgir. Rafael segurava a mão de Renata para ajudá-la a levantar-se ou a passar por corredores da mansão. Conversas que antes eram curtas e profissionais agora incluíam elogios discretos, observações gentis e um cuidado emocional perceptível. Renata ainda hesitava, mas começou a perceber que podia sentir algo além do profissionalismo sem medo imediato de rejeição ou dor. Os sentimentos mútuos começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Cada gesto, cada sorriso das meninas, cada momento de cumplicidade aumentava a tensão emocional entre eles. Renata, embora cautelosa, começou a aceitar que poderia confiar em Rafael. Ele, por sua vez, demonstrava paciência e respeito, sabendo que o amor verdadeiro exigia tempo, cuidado e presença constante. No final do 9º mês, a percepção de segurança e confiança tornou-se evidente. Renata olhou para Rafael e percebeu que, apesar de todos os traumas e dificuldades, havia espaço para esperança, para amor e para reconstrução. Ela sabia que ainda existiam desafios, mas o vínculo construído com ele e com as gêmeas mostrava que o caminho para a felicidade era possível. O 9º mês terminou com a sensação de que o relacionamento emocional havia avançado de forma silenciosa, mas sólida. Renata e Rafael percebiam, sem palavras explícitas, que algo maior estava surgindo. Um amor baseado em confiança, respeito, cuidado e admiração mútua.
As gêmeas, agora com 8 meses, eram testemunhas silenciosas dessa transformação, e cada sorriso delas reforçava a importância da presença de ambos na vida umas das outras. O 10º mês começou com uma leve brisa de esperança na mansão. Renata, embora ainda cautelosa, sentia uma tranquilidade diferente. Cada sorriso de Helena e Sofia, cada pequeno avanço das gêmeas, parecia conectar mais profundamente os corações de Rafael e dela. O ambiente, antes carregado de tensão, começava a se tornar um espaço seguro, onde o amor podia florescer silenciosamente. Durante uma manhã, enquanto preparavam as papinhas das gêmeas, Rafael se aproximou de Renata e disse, com a voz mais firme que antes: Renata, eu preciso te dizer algo. Eu te amo. Não apenas como a cuidadora das meninas, mas como você é, com todo o seu coração, sua força e sua coragem. Renata parou, segurando a colher com firmeza, o coração acelerado. As palavras, embora simples, carregavam peso e sinceridade. Ela sentiu uma onda de emoções misturadas: alegria, medo e esperança. Renata tentou desviar, mas Rafael continuou: Eu sei que você tem medo, eu também tive, mas cada dia que passa eu percebo que não quero estar sem você. Não apenas pelas meninas, eu quero você ao meu lado, na minha vida. O silêncio tomou o ambiente por alguns segundos. Renata respirou fundo e respondeu com a voz trêmula: Eu também sinto algo por você, mas tenho medo de me machucar, de confiar e perder tudo de novo. O cuidado das gêmeas tornou-se o elo mais forte entre eles. Cada pequena conquista, Helena engatinhando, Sofia tentando dar os primeiros passos, os balbucios de mamãe, reforçava a conexão emocional. Rafael mostrava presença constante, incentivando Renata, participando de cada momento, mas sempre respeitando seus limites. Ela percebeu que a segurança que ele proporcionava não vinha apenas de palavras, mas de ações consistentes. Enquanto isso, a família de Rafael começava a aceitar a presença de Renata de forma mais natural. Pequenos gestos, como elogios discretos de sua mãe e de Sueli, mostravam reconhecimento do cuidado e amor que ela dedicava às gêmeas. Isso fortalecia Renata, fazendo-a perceber que poderia confiar na aceitação gradual da família, sem sentir pressão para se encaixar imediatamente. Um dia, durante uma tarde de brincadeiras no jardim, Rafael se ajoelhou diante de Renata e segurou suas mãos com delicadeza. Renata, eu sei que não posso apagar o passado, mas quero construir o futuro ao seu lado. Você aceita tentar comigo, não apenas pelas meninas, mas por nós dois? Renata sentiu uma mistura de medo e desejo. Respirou fundo e, olhando nos olhos dele, respondeu: Sim, eu quero tentar, mas precisamos devagar, cada passo. A cada dia que passava, pequenos gestos de carinho tornavam-se rotina. Rafael ajudava Renata nas tarefas domésticas, fazia perguntas sobre o bem-estar dela, oferecia apoio emocional silencioso. Cada gesto, embora sutil, demonstrava que seu amor não era apenas uma declaração, mas uma prática diária de cuidado e respeito. Renata começou a perceber que poderia se abrir emocionalmente. Algumas noites, quando as meninas dormiam, eles compartilhavam conversas longas sobre sonhos, medos e lembranças. Ela revelou detalhes sobre o trauma passado, a prisão injusta, e Rafael ouviu atentamente, sem julgamento, apenas com empatia e compreensão. A confiança mútua crescia, fortalecida por cada diálogo sincero e cada demonstração de paciência. Enquanto isso, o vínculo com as gêmeas continuava sendo o elo mais forte. Rafael e Renata encontravam alegria nas pequenas vitórias. Helena, dando passos sozinha, Sofia balbuciando novas palavras, os dois sorrindo juntos no jardim. Cada momento reforçava o sentimento de que, apesar do passado doloroso, era possível construir uma nova realidade de amor e proteção. O 10º mês terminou com uma sensação de esperança sólida.
Renata já não via Rafael apenas como patrão ou amigo, mas como alguém capaz de amá-la de forma consistente e verdadeira. Ele, por sua vez, mostrava que o amor não exigia pressa, mas presença, paciência e cuidado. A tensão emocional que antes pairava sobre a mansão começava a se dissolver em confiança e em uma expectativa real de felicidade compartilhada. O 10º mês encerrou-se com um momento silencioso no jardim. Rafael, observando Renata brincar com Helena e Sofia, sentindo-se profundamente conectado a elas e a ela. E Renata percebendo que podia finalmente permitir-se sentir algo mais profundo por aquele homem que havia conquistado não apenas a confiança das meninas, mas seu coração. O início do 11º mês trouxe um ar de leveza e expectativa para a mansão. Rafael queria marcar aquele período com algo especial para as gêmeas e para Renata, algo que mostrasse o quanto eles eram uma família unida. Planejou uma pequena surpresa, um cantinho no jardim com brinquedos educativos, uma tenda improvisada e uma decoração delicada, para que Helena e Sofia pudessem explorar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. Renata chegou de manhã, como sempre, e encontrou Rafael organizando tudo com atenção aos detalhes. Ela não conseguiu conter um sorriso ao ver o esforço dele. "Você sempre pensa em tudo, não é?" comentou admirada. Rafael riu, com uma expressão que misturava orgulho e carinho. "Quero que elas tenham momentos felizes e quero que você veja que podemos construir alegria todos os dias, juntas." O cuidado dele não era apenas com as gêmeas, mas também com Renata, e isso começou a derreter lentamente os muros que ela ainda mantinha em seu coração. Enquanto observavam as meninas explorarem o novo cantinho, Renata se permitiu sentar próxima a Rafael e falar sobre sentimentos que antes não compartilharia. Ela falou sobre os pesadelos, sobre a prisão injusta, sobre a dor de sentir que ninguém confiava nela. Rafael a ouviu atentamente, segurando suas mãos com delicadeza. Cada palavra dela era recebida com compreensão, sem pressa, sem julgamento. Renata percebeu que estava diante de alguém que poderia realmente entender e proteger seu coração. O vínculo entre eles cresceu também nas pequenas rotinas: preparar a comida das meninas juntos, organizar os brinquedos, trocar fraldas, ler histórias antes de dormir. Cada gesto simples reforçava a sensação de que não estavam apenas cuidando das gêmeas, mas construindo uma base sólida de confiança e amor. Rafael começou a notar o quanto Renata se preocupava com detalhes que ele nem lembrava, desde a posição dos brinquedos até a temperatura da comida das meninas. Ela era dedicada e intuitiva, e ele passou a admirar ainda mais sua sensibilidade. A relação com a família de Rafael também evoluía lentamente. Dona Márcia, agora mais próxima de Renata, passou a elogiar seu cuidado com as meninas, reconhecendo publicamente a importância dela na vida da família. Sueli, com mais responsabilidades e confiança, apoiava Renata nas tarefas, garantindo que ela se sentisse valorizada e parte do núcleo familiar. Pequenos gestos de aceitação tornavam Renata mais segura, mostrando que a família de Rafael estava, de fato, se abrindo para ela. No entanto, nem tudo era tranquilidade. Às vezes, olhares desconfiados de vizinhos ou comentários sussurrados sobre o passado ainda traziam tensão. Uma tarde, enquanto passeavam com Helena e Sofia no jardim, Renata ouviu alguém murmurar sobre o incidente com Cásia. Ela sentiu um aperto no peito e se afastou um pouco, olhando para Rafael. Ele percebeu imediatamente, segurou suas mãos e disse com firmeza: "Não se preocupe com eles. Eu estou aqui e não vou deixar que ninguém te machuque. Passado não define quem você é agora." A proteção de Rafael, silenciosa mas constante, reforçou sua confiança e a sensação de pertencimento. Os dias passaram com momentos de ternura e descobertas. Helena começou a dar passos mais firmes e Sofia imitava os gestos da irmã.
Cada conquista das meninas era celebrada com entusiasmo, fortalecendo ainda mais o vínculo familiar. Rafael e Renata trocavam olhares cúmplices, sabendo que estavam criando memórias e um ambiente de segurança e amor para as gêmeas. Renata começou a se abrir mais emocionalmente. Compartilhava pequenas lembranças de infância, medos antigos e expectativas para o futuro. Rafael ouvia atentamente, oferecendo apoio e compreensão. Ele aprendeu a interpretar seus sinais de ansiedade e oferecia palavras ou gestos que acalmavam, transformando o medo em confiança. A conexão entre eles se tornava cada vez mais profunda, não apenas pela convivência, mas pelo entendimento mútuo e pelo respeito às emoções do outro. O 11º mês terminou com um momento de calma e felicidade na mansão. À noite, após colocar as gêmeas para dormir, Renata e Rafael sentaram-se no jardim, olhando as estrelas, sem palavras, apenas se permitindo sentir a presença um do outro. Rafael segurou a mão dela e disse suavemente: "Olhe para elas, Renata. Olhe como estão crescendo, felizes e saudáveis. Tudo isso é graças a você e a nós." Renata, com os olhos marejados, sorriu e encostou a cabeça no ombro dele, finalmente sentindo que podia confiar plenamente no amor que estava nascendo entre eles. O laço entre Rafael, Renata e as gêmeas se consolidava. A cada dia, pequenos gestos, conversas sinceras e atenção constante mostravam que, mesmo diante de desafios e lembranças dolorosas, era possível construir um lar baseado em amor, respeito e proteção. A tensão do passado começava a se dissolver, deixando espaço para esperança, confiança e felicidade genuína. O início do 12º mês trouxe consigo uma sombra do passado, lembrando a Renata que, mesmo com a vida reorganizada, ainda havia feridas abertas. Rumores antigos sobre o caso de Kásia começaram a circular discretamente pelo bairro. Vizinhos cochichavam, comentários surgiam em redes sociais e Renata sentiu novamente aquele aperto no peito que já conhecia bem. Rafael percebeu imediatamente a inquietação dela. "O que foi, Renata? Está preocupada com alguma coisa?" Ela hesitou, olhando para o chão. "São pessoas comentando sobre o passado, sobre mim, sobre a história da prisão." Rafael segurou suas mãos, firme e reconfortante. "Não deixe que o passado dite o que somos agora. Eu sei quem você é, e isso é o que importa. Vamos enfrentar isso juntos." Decidiram agir de forma estratégica. Rafael, utilizando sua influência e contatos, entrou em contato com pessoas próximas, explicando a situação e pedindo cuidado e discrição. Ao mesmo tempo, Renata manteve uma postura confiante, sem reagir às provocações, demonstrando maturidade e força. A união entre eles se mostrava clara. Não estavam mais sozinhos, e cada desafio era enfrentado lado a lado. Durante aqueles dias de tensão, a proximidade entre Rafael e Renata se intensificou. Ele começou a perceber pequenos detalhes. A forma como ela acariciava o cabelo das meninas, como ajustava os brinquedos com paciência e cuidado, como sua risada suave quebrava a tensão do dia. Renata, por sua vez, começou a se sentir confortável em expressar sentimentos que antes guardava, confiando no apoio e compreensão dele. Uma tarde, enquanto Helena e Sofia brincavam no jardim, Renata sentou-se ao lado de Rafael. "Eu nunca pensei que poderia sentir algo assim, confiança e carinho tão grandes por alguém", disse baixinho. Rafael olhou para ela, tocando seu rosto com delicadeza. "E eu nunca pensei que encontraria alguém como você. Forte, corajosa e cheia de amor para dar. Você é incrível, Renata." Um silêncio suave se instalou, apenas interrompido pelo riso das meninas correndo pelo gramado. A relação deles evoluiu naturalmente para o romance. Pequenos gestos diários tornaram-se demonstrações de carinho. Rafael preparando o café da manhã com cuidado para Renata,
ela trazendo um cobertor para ele durante noites frias, os dois trocando olhares cúmplices durante as brincadeiras com as gêmeas. Cada ato reforçava o sentimento que crescia entre eles, baseado em respeito, apoio e admiração mútua. Mesmo com os rumores persistindo, a confiança deles servia como escudo. Renata passou a compreender que sua força não estava apenas em suas ações, mas também em quem a apoiava e acreditava nela. Rafael se tornou seu porto seguro, alguém que não apenas a amava, mas também a defendia diante do mundo. Juntos, enfrentavam olhares curiosos, comentários maldosos e qualquer tentativa de desestabilizar a paz que haviam construído. As gêmeas, agora mais independentes, começaram a explorar o mundo ao redor com mais segurança, refletindo o ambiente de estabilidade e carinho que Renata e Rafael proporcionavam. Cada conquista delas era celebrada com alegria, reforçando o senso de família e pertencimento. Helena tentava imitar os gestos da irmã, e Sofia ria ao conseguir. Renata e Rafael observavam, sentindo uma satisfação profunda. Cada sorriso das meninas era um testemunho de que estavam criando um lar seguro e amoroso. Durante as noites, enquanto colocavam Helena e Sofia para dormir, Rafael e Renata aproveitavam para conversar sobre seus medos, sonhos e planos para o futuro. Compartilhavam histórias, pequenas memórias do passado e expectativas para a vida juntos. Esse espaço de intimidade permitia que ambos se conhecessem de forma profunda, solidificando ainda mais a confiança e o vínculo emocional que crescia a cada dia. O 12º mês terminou com um gesto simbólico. Rafael organizou um pequeno jantar à luz de velas no jardim, apenas para Renata e ele. Um momento de pausa para celebrar a vida que estavam construindo, o amor que florescia e a força que encontraram um no outro. Renata sorriu, sentindo-se segura, amada e reconhecida como parte essencial daquela nova família. O passado ainda existia, mas não tinha mais o poder de definir o presente ou o futuro. A confiança mútua, o carinho constante e a proteção diante das adversidades mostravam que eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. O amor entre Rafael e Renata não era apenas romântico, mas também baseado na compreensão, respeito e cuidado diário, elementos essenciais para a construção de uma família sólida e feliz. O 13º mês trouxe consigo dias de sol e momentos tranquilos, mas também pequenas crises que testavam a paciência e a harmonia da nova família. Renata, cada vez mais confiante, continuava cuidando das gêmeas com dedicação, mas algumas situações inesperadas no bairro lembravam que o passado ainda podia bater à porta. Rafael, atento a cada detalhe, demonstrava preocupação, não por falta de confiança, mas por proteger quem amava. Uma manhã, enquanto preparavam o café da manhã, Helena tropeçou e caiu, levando Rafael e Renata a correrem para ajudá-la. Apesar do pequeno susto, a menina começou a rir, e Sofia imitava os movimentos da irmã, criando um ambiente de leveza. "Elas são tão resistentes", comentou Rafael, enxugando a testa suada de Helena. "E isso é graças ao amor e cuidado que você dá", respondeu Renata sorrindo, mas sentindo uma pontada de orgulho e apreensão ao mesmo tempo. As conversas entre Rafael e Renata começaram a tocar em aspectos mais profundos da vida. "Você já pensou no que quer para o futuro das meninas?", perguntou Rafael, enquanto observava as gêmeas brincando. Renata refletiu por um momento. "Quero que cresçam sabendo que o amor é a base de tudo, que a família é quem está presente, não apenas o sangue. Quero protegê-las de tudo, mas também quero ensiná-las a serem fortes." Rafael assentiu, emocionado. "E você está fazendo isso perfeitamente. Eu quero estar ao seu lado em cada passo." No bairro, alguns vizinhos ainda cochichavam discretamente sobre o caso de Cásia,
Mas Rafael manteve uma postura firme. Não vamos deixar que isso nos abale. Elas são nossa prioridade, disse segurando a mão de Renata. O apoio mútuo era evidente. Qualquer dúvida ou medo que surgisse era compartilhado e resolvido juntos. Esse elo se fortalecia a cada dia, criando um senso de segurança que as gêmeas sentiam e respondiam com sorrisos e afeto. Durante as tardes, enquanto as meninas dormiam, Rafael e Renata aproveitavam para discutir planos de longo prazo, investimentos e sonhos. Pequenos detalhes de convivência surgiam. Rafael organizando os brinquedos, Renata planejando passeios educativos, conversando sobre escolas e atividades que poderiam estimular o desenvolvimento das gêmeas. Cada decisão era tomada com cuidado, pensando no bem-estar de todos. Um dia, um evento inesperado ocorreu. Um grupo de pessoas desconhecidas apareceu próximo à casa, observando discretamente. Rafael percebeu imediatamente e, preocupado, comentou com Renata: "Eles estão olhando demais. Vou contratar segurança extra e instalar câmeras adicionais." Renata assentiu, confiante, sabendo que estava protegida e que podia confiar nele para lidar com qualquer situação. O episódio reforçou a importância da união do casal e da necessidade de manter o foco na segurança e felicidade das meninas. O vínculo entre Rafael e Renata evoluiu ainda mais com gestos sutis, mas significativos. Ele começou a preparar pequenas surpresas: flores, bilhetes carinhosos e cafés da manhã especiais. Ela, por sua vez, respondia com toques afetuosos, sorrisos e atenção aos detalhes que ele gostava. Cada demonstração de carinho reforçava a conexão emocional, mostrando que o amor construído era sólido, baseado na confiança e no cuidado mútuo. As gêmeas continuavam a se desenvolver rapidamente. Helena e Sofia começaram a formar pequenas frases, a rir de piadas simples e a explorar o ambiente com mais segurança. Cada conquista era celebrada com entusiasmo, criando momentos de alegria intensa e fortalecendo o senso de família. Rafael observava, impressionado com a dedicação de Renata, e se sentia grato por cada pequeno progresso que as meninas alcançavam sob seus cuidados. À noite, enquanto embalavam as meninas para dormir, Rafael e Renata compartilhavam momentos de intimidade, conversando sobre o dia, medos, sonhos e planos futuros. A confiança entre eles crescia, permitindo que ambos se sentissem vulneráveis, mas seguros na presença um do outro. O passado já não tinha mais o poder de interferir na vida deles. A prioridade era a felicidade e estabilidade da família que construíam juntos. O 13º mês terminou com um jantar simples no jardim, iluminado por lanternas e velas. As gêmeas dormiam tranquilamente no berço, e Rafael e Renata se sentavam lado a lado, sentindo a paz que haviam conquistado. O ambiente silencioso, salvo pelo canto dos pássaros noturnos, reforçava a sensação de segurança, amor e união. A experiência do passado tinha deixado cicatrizes, mas também havia ensinado lições valiosas. Confiança, paciência e a força do amor verdadeiro eram capazes de superar qualquer adversidade. O 14º mês chegou com novas rotinas e desafios. Renata se mostrava cada vez mais confiante, mas ainda lidava com lembranças dolorosas do passado. Rafael notava cada mudança de humor, cada sinal de ansiedade, e aprendia a interpretar o que ela precisava sem ser invasivo. "Está tudo bem, amor?" ele perguntou uma tarde, enquanto observavam as gêmeas brincando no tapete da sala. Renata respirou fundo e respondeu: "Sim. Só estou pensando em algumas coisas do passado. Não é nada com você." As meninas começaram a explorar o mundo de maneira mais independente, tentando formar frases completas e se comunicando com mais clareza. Helena finalmente conseguiu dizer "papai" e "mamãe",
sem hesitar, e Sofia repetia cada palavra com entusiasmo, fazendo com que o casal se emocionasse. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. Elas são perfeitas, disse abraçando Renata. Ela sorriu e respondeu, e tudo graças a você, por estar presente e me apoiar sempre. No trabalho, Rafael começava a delegar mais responsabilidades, mas ainda se preocupava com a segurança de Renata e das meninas. Um dia, um vizinho comentou sobre boatos antigos e Renata sentiu novamente o peso do julgamento alheio. Rafael a segurou pela mão e disse, não vamos nos deixar abalar. O que importa é nossa família e nós sabemos a verdade. Renata assentiu, sentindo-se protegida e amada. Enquanto cuidavam das meninas, conversas mais profundas surgiam. Renata se abriu sobre a dor de ter sido injustamente acusada e o medo constante de ser julgada. Rafael ouviu atentamente, oferecendo apoio emocional e segurança. Você é incrível por ter resistido a tudo isso e ainda manter esse amor e cuidado pelas meninas. Eu admiro sua força, disse ele. Renata sentiu um nó na garganta, mas também uma sensação de alívio por finalmente ser compreendida. O cotidiano também trouxe momentos leves e divertidos. As gêmeas, cheias de energia, começaram a inventar pequenas brincadeiras, rindo de suas próprias travessuras. Rafael e Renata participavam ativamente, criando uma atmosfera de alegria e descontração. Esses instantes eram preciosos, lembrando-os do valor das pequenas vitórias e da felicidade que encontravam no presente. Um episódio inesperado no bairro reforçou a necessidade de cuidado. Um grupo de pessoas desconhecidas apareceu novamente, observando discretamente a casa. Rafael rapidamente acionou a segurança contratada e verificou as câmeras, garantindo que Renata e as meninas estivessem protegidas. Eles não vão nos assustar. Estamos juntos e seguros, afirmou, transmitindo confiança. Renata sentiu a presença dele como um escudo, permitindo-se relaxar. À noite, enquanto embalavam as meninas para dormir, Rafael e Renata conversavam sobre o futuro. Planos de viagens, festas de aniversário e pequenos sonhos começaram a tomar forma. Cada detalhe era discutido com cuidado, pensando no bem-estar das gêmeas e no fortalecimento do vínculo familiar. Renata, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia sonhar sem medo de ser interrompida pelo passado. O amor entre Rafael e Renata crescia com cada gesto de carinho e compreensão. Pequenas surpresas, bilhetes escondidos e momentos de atenção mútua consolidavam a relação. A confiança se tornava sólida, permitindo que ambos se sentissem vulneráveis, mas seguros na presença um do outro. O respeito e a admiração mútua eram evidentes, e isso refletia diretamente na felicidade das gêmeas. As gêmeas, agora com 1 ano e 5 meses, começaram a interagir mais entre si, compartilhando brinquedos, rindo e aprendendo com o ambiente. Helena desenvolvia habilidades motoras impressionantes, enquanto Sofia surpreendia a todos com sua curiosidade e inteligência. Cada nova palavra ou gesto era comemorado, e Rafael e Renata não poupavam elogios e carinho. Mesmo com o amor crescente, pequenos desentendimentos surgiam, principalmente devido a hábitos diferentes ou preocupações com o bem-estar das meninas. Rafael e Renata aprendiam a dialogar de maneira construtiva, evitando que conflitos menores se transformassem em problemas maiores. Essa maturidade fortalecia ainda mais o relacionamento e a segurança da família. O 14º mês terminou com um passeio ao parque, onde Rafael, Renata e as gêmeas puderam relaxar ao ar livre. Helena e Sofia exploravam cada canto, rindo e correndo, enquanto os pais observavam atentamente, interagindo com cada descoberta das meninas. A harmonia e a felicidade eram visíveis, mostrando que a família, apesar dos desafios, estava unida e resiliente.
O 15º mês começou com uma energia renovada. Rafael e Renata sentiam que finalmente haviam encontrado equilíbrio entre vida familiar e pessoal. As gêmeas, Helena e Sofia, já demonstravam características únicas, mas ambas carregavam a mesma alegria contagiante. Cada sorriso delas era um lembrete da força que a família havia conquistado. Em um dia ensolarado, todos se reuniram no jardim da mansão. As meninas, agora com 1 ano e 6 meses, tentavam dar seus primeiros passos sozinhas, apoiadas nas pequenas mesas de brincadeira. Rafael observava atentamente, pronto para amparar qualquer tropeço, enquanto Renata ria de felicidade, emocionada com cada avanço das meninas. Helena disse: "Mamãe de novo!" exclamou Renata, abraçando Rafael. Sofia repetiu a palavra em seguida, olhando para Renata. A conexão entre mãe e filhas era inegável. Enquanto assistiam, conversaram sobre o quanto haviam superado. "E se der errado?" Rafael sussurrou preocupado. Renata olhou para ele nos olhos e respondeu com firmeza: "E se der certo?" Essa frase carregava a força de quem passou por perdas, injustiças e desafios, mas ainda acreditava no amor e na felicidade. Ambos sorriram, sentindo que finalmente estavam no caminho certo. A rotina da família continuava intensa, mas preenchida de momentos de ternura e aprendizado. Rafael passou a valorizar ainda mais o trabalho de Renata, não apenas como cuidadora das gêmeas, mas como mulher e mãe escolhida por amor. Cada gesto dela, cada atenção dedicada às meninas, reforçava a certeza de que haviam encontrado alguém que transformava a vida de todos ao redor. No decorrer do dia, pequenas surpresas aconteciam. Helena aprendeu a bater palmas sozinha e Sofia começou a imitar sons de animais. Renata e Rafael se revezavam entre risadas, aplausos e incentivo, criando um ambiente seguro e amoroso. Era visível que o carinho e a paciência de Renata eram fundamentais para o desenvolvimento das meninas, e Rafael se sentia grato por ter uma parceira tão dedicada. Mesmo com a felicidade presente, lembranças do passado não desapareciam completamente. Renata ainda tinha pesadelos ocasionais e crises de ansiedade, lembrando do período em que fora injustamente acusada e presa. Rafael permanecia ao lado dela, oferecendo segurança e apoio, mostrando que a confiança e o amor poderiam curar feridas antigas. A presença constante dele era como um refúgio, permitindo que Renata reconstruísse sua vida. A relação entre o casal evoluiu naturalmente. Conversas sobre planos futuros, viagens e festas de aniversário das gêmeas se tornaram frequentes. Eles aprenderam a se comunicar de maneira aberta, respeitando limites e expressando sentimentos sem medo. Uma confiança mútua, construída com paciência e dedicação, consolidava a base de um amor sólido. Cásia, a médica que havia tentado envenenar as meninas, permanecia presa. As notícias sobre sua condenação chegavam até eles, reforçando que a justiça tinha sido feita. Rafael e Renata sentiam um alívio, sabendo que agora poderiam focar na felicidade e segurança da família sem ameaças externas. Cada passo que davam juntos era uma vitória sobre o medo e a injustiça que marcaram seus últimos meses. O aniversário de 1 ano e 7 meses das gêmeas foi comemorado em uma pequena festa na mansão. Apenas familiares próximos e amigos íntimos participaram, criando um ambiente acolhedor. Helena e Sofia estavam radiantes, correndo pelo jardim e interagindo com todos os presentes. Rafael e Renata observavam, emocionados, sentindo que cada esforço e sofrimento valeram a pena. Durante a festa, momentos de ternura marcaram a celebração. As meninas, com suas palavras ainda ensaiadas, repetiam nomes dos pais e expressões de carinho. Renata, observando o sorriso de Rafael ao ver suas filhas felizes, percebeu que a escolha de permanecer firme
de lutar pela verdade e pelo amor, havia transformado a vida de todos. O passado não poderia ser apagado, mas podia ser superado. Com o tempo, Renata começou a se abrir mais para amigos e familiares, reconstruindo relações e recebendo reconhecimento por sua força e dedicação. Rafael, por sua vez, consolidava sua posição não apenas como pai presente, mas como parceiro amoroso e responsável. O vínculo do casal se fortalecia a cada desafio, reforçando que o amor verdadeiro requer paciência, compreensão e dedicação diária. O 15º mês terminou com uma cerimônia simbólica no jardim. Rafael e Renata, de mãos dadas, assistiam Helena e Sofia brincarem sob o sol. Era uma celebração da vida, do amor e da superação. Renata sussurrou: "Escolher ser mãe foi a melhor decisão da minha vida." Rafael a abraçou, sentindo que cada obstáculo enfrentado havia levado a esse momento de plenitude e felicidade. As gêmeas dormiam tranquilas naquela noite, sabendo que eram amadas e protegidas. Rafael e Renata, juntos, refletiam sobre tudo o que haviam passado, reconhecendo a importância da escolha e do amor verdadeiro. O passado doloroso havia sido superado, a justiça cumprida, e a família finalmente podia viver em paz, com confiança, carinho e alegria. A história se encerra com a certeza de que família não é apenas sangue, mas escolha, dedicação e amor. Renata e Rafael provaram que, mesmo após injustiças e desafios aparentemente insuperáveis, é possível reconstruir a vida e encontrar a felicidade plena. Gostou dessa história? Você acha que Renata conseguiu superar todas as injustiças de maneira correta? Acha que Cásia subestimou demais a astúcia da protagonista? Me conta nos comentários. Até a próxima história.